Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom demais estarmos juntos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. E não esquece, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no nosso canal e compartilhe o link agora com toda a sua turma, nos seus grupos de WhatsApp. Chama mais pessoas para participarem e conhecerem os conteúdos aqui da TV Viva Promessa. Legal? Bom, hoje a gente vai refletir sobre o seguinte tema: quem Jesus é. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência a gente reflete junto na Palavra de Deus. Quem Jesus é? Essa é uma pergunta difícil de responder. A princípio, como a maioria que está aqui nessa audiência tem vida rotineira de igreja, tem vida cristã, pode parecer fácil a resposta, mas não é tão fácil, não é simples. Pelo menos eu não considero uma resposta fácil de ser dada. Quem Jesus é? Como que a gente responde? Como que a gente consegue explicar de forma satisfatória uma pergunta que chega assim, de repente, para cada um de nós? Eu me lembro de um programa que acontecia na TV Cultura com o Antônio Abujamra. Ele já faleceu e o título, o nome do programa era Provocações. Neste programa, ele ficava um tempo ali com o entrevistado e era sempre uma pergunta muito intimista, perguntas que provocavam, que mexiam e era um tempo ali de uma conversa, normalmente uma conversa interessante, uma conversa curiosa, uma conversa onde você aprendia coisas dependendo do convidado, mas tinha uma coisa que era padrão. Ao final de toda a entrevista, ele fazia uma pergunta. Ele olhava para o entrevistado e ele perguntava assim: o que é a vida? Tenta responder essa pergunta. É difícil, mas não satisfeito. Ele não fazia essa pergunta apenas uma vez. Ele perguntava por 3 vezes. A pessoa, na primeira pergunta, tentava elaborar uma resposta e ele nem comentava a resposta da pessoa. Ele voltava para a pessoa e insistia: o que é a vida? Era algo assim tão intimidador que numa das entrevistas, eu não assisti todas, mas teve uma que eu estava assistindo, algumas delas eu assisti, que a celebridade que estava lá, na primeira vez respondeu, na segunda gaguejou, na terceira encheu os olhos de água, lagrimou, tremeu, e simplesmente admitiu, olhou para o Antônio Abujamra e falou: eu não sei o que é a vida. Veja, quando nós somos pressionados, esse tipo de pergunta fica muito difícil. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 31, Jesus começa a partir desse versículo a dar as suas últimas e principais instruções aos seus discípulos. E aí a gente vai pelo capítulo 14, 15 e 16. Nestes capítulos, Jesus usa estes capítulos para dar as últimas instruções aos discípulos. No capítulo 17 é onde ele vai fazer a sua famosa oração, a oração sacerdotal, onde ele ora pelos discípulos e por todos aqueles que viriam crer. Eu amo ler o capítulo 17 quando eu estou angustiado, porque eu sei que ali tem palavras de Jesus e oração de Jesus diretamente para o meu cotidiano, para a minha vida, para as minhas batalhas. Nestas orientações, Jesus ele vai falando com os apóstolos e aí ele começa falando da partida dele, como seria, como eles deveriam se comportar. Mas quando a gente chega no capítulo 14, ele começou no 13, quando a gente chega no capítulo 14, no versículo 5, Tomé, ele manifesta
toda a sua impaciência e incapacidade de esperar toda a explicação de Jesus, todas as orientações de Jesus. Muita gente critica Tomé, mas quando eu vejo essa cena e eu olho para Tomé, eu entendo que Tomé ali ele representou a curiosidade, a ansiedade, a expectativa, o desejo, a necessidade de orientação e de resposta de todos os discípulos. Sabe quando a gente fala assim, fulano me representa? Quando a gente diz isso, é porque aquela pessoa, ela está falando o que nós gostaríamos de falar, ela está defendendo o que nós gostaríamos de defender, ela está lutando por aquilo que nós gostaríamos de lutar. Então, quando nós falamos, fulano nos representa, é isso. E eu imagino que os apóstolos ali, ouvindo Jesus, quando Tomé interrompe, quando Tomé faz a pergunta, eu acho que eles pensaram, Tomé nos representa. Porque é fácil a gente simplesmente falar que Tomé é aquele que tem que ver para crer. O comportamento, a atitude de Tomé tem sido o comportamento da maioria de nós. E aí Jesus, no versículo 6 do capítulo 14, ele então vai responder. No 5, o que Tomé pergunta é, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Você reparou? Tomé ele queria um mapa, Tomé ele queria uma rota, Tomé ele queria um GPS, sabe, um Waze, para poder ir no caminho certinho, sem errar. É isso que ele queria. Aliás, é isso que nós queremos. Eu e você, nós gostaríamos de todas as respostas, de sabermos o amanhã, como será a solução das nossas crises, das nossas enfermidades, dos nossos problemas. É o que a gente gostaria que Jesus respondesse. Mas a resposta de Jesus vai totalmente contrária à pergunta de Tomé. E aí a pergunta tema dessa reflexão, quem Jesus é? O melhor para responder esta pergunta é o próprio Jesus. E aí ele responde no versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai, senão por mim. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda a compreendermos este que é um dos mais famosos e citados versículos das Escrituras Sagradas. Que ele possa ser introduzido ao profundo do nosso coração e do nosso entendimento, para podermos caminhar e nos relacionarmos contigo. Continua conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Quem Jesus é? Eu sou o caminho. A primeira resposta de Jesus, eu sou o caminho. Charles Chaplin, ele tem uma frase que ela se encaixa muito bem com essa resposta. Charles Chaplin dizia o seguinte, a persistência é o caminho do êxito. Pega essa palavra persistência, pega a palavra caminho. Se você não persistir, se você não perseverar, você não chega no alvo, você não chega na meta, você não alcança aquilo que você tanto sonha. Se você desiste do caminho, você se distancia da bênção prometida para você. E nisso que eu estou te falando, não tem nada de meritório, não tem a ver com mérito, tem a ver com fidelidade, tem a ver com obediência, tem a ver com persistência. Então, Tomé faz a pergunta, para onde o senhor está indo? E Jesus responde dizendo quem ele era, quem ele é, quem ele sempre será. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho, Tomé. Não existe caminho paralelo, Ed. Não existe outro caminho para você que está me ouvindo. Por que isso é tão importante? Por que a resposta de Jesus, dada há 2000 anos atrás, ela é tão crucial e decisiva para as nossas decisões hoje? Porque hoje é incalculável o número de caminhos que estão sendo oferecidos nas muitas igrejas. Existem muitos caminhos. E aí existem verdades que são
mitos, que são coisas que já se consolidaram como algo absoluto. Todos os caminhos levam a Roma. Não. Não importa, todos os caminhos levam a Deus. Não. Entendeu? Não é assim. Eu estou indo para São Paulo. Tem vários caminhos? Tem. Mas se eu pegar o sentido contrário, eu não chego lá. Se eu pegar determinada estrada e for para o interior de São Paulo, eu não chego em São Paulo. Não é verdade. Então, Jesus ele define, eu sou o caminho. Você precisa perseverar no caminho. Não dá para ficar indo em caminhos paralelos, caminhos que parecem mais fáceis, caminhos mais tranquilos e confortáveis de andar. Às vezes, o caminho que é Jesus vai te colocar em situações perigosas, vai te colocar em situações de risco, vai te colocar em situações de prova, mas é aquele caminho. Não dá para abrir mão daquele caminho. Ou você acha que não tinha riscos para os primeiros cristãos, para os cristãos na atualidade, para a igreja perseguida do nosso tempo? Ou você acha que é facinho chegar em qualquer lugar do planeta e falar, eu sou cristão e sigo a Jesus Cristo e não vou me curvar às suas leis? Você acha que é simples? Por isso Jesus dá essa ênfase, eu sou o caminho. Ele continua, eu sou a verdade. Um teólogo já falecido, mas um teólogo do nosso tempo, ele também nos deixou uma frase, um pensamento, um conceito que desde quando eu li eu abracei para mim. Ele dizia assim, eu não sigo a fé cristã porque ela seja atraente. Eu sigo a fé cristã porque ela é a verdade. Quem disse isso? John Stott. John Stott é um dos teólogos mais influentes na Inglaterra, no mundo da nossa geração. John Stott, ele faz uma colocação que, infelizmente, hoje, nessa nossa atualidade, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo onde os absolutos estão sendo destronados, nesse mundo de uma hipermodernidade, John Stott ele faz uma colocação que, infelizmente, hoje inverteram a colocação dele. Igrejas hoje, elas lutam, planejam, se esforçam, se empenham, se dedicam para serem atraentes. Elas precisam oferecer entretenimento, elas precisam agradar o público. Igrejas hoje, elas estão preocupadas com a estética, elas estão preocupadas com toda essa produção e essa parafernália. E a verdade? A verdade, na medida do possível, em pequenas doses, a gente vai colocando para não ofender, para não assustar, para não espantar a audiência. É mesmo? É sério que a igreja vai entrar nessa cilada? É sério que lideranças vão cair nessa armadilha em nome dos likes, em nome da popularidade, em nome do grande crescimento que... Sério? É sério mesmo que eu não vou me lembrar de Jesus olhando com amor para aquele jovem rico e falando, por que me chamas bom? Bom é um só. Vende tudo que você tem, distribui com os pobres e me segue. O texto diz que aquele jovem baixou a cabeça, virou as costas, saiu e foi embora. E o texto diz que ele fez isso porque ele tinha muitas posses. E o texto também me diz o que Jesus não fez. Jesus não foi atrás. Jesus não minimizou o discurso, não negociou a mensagem, o evangelho. Jesus pregou a palavra e ponto. Então, Jesus ele é a verdade, e a verdade muitas vezes não será confortável, ela não será docinha. A verdade muitas vezes ela vai abrir feridas, ela vai machucar, ela vai confrontar o pecador. O pecador que a mensagem inicial do Evangelho, começando em João e continuando em Jesus, é arrependei-vos. Ou seja, o evangelho, a salvação começa com confrontação, com arrependimento.
E essa confrontação, ela é impossível de ser feita com a mentira. Portanto, Jesus olha para Tomé e para sua audiência e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vida tem a ver com coragem, ânimo, saúde. Tem a ver com vou para cima, eu vou fazer o que tem que ser feito. Vida tem a ver com ação, tem a ver com atitude, tem a ver com sacrifício, com doação, com partilha, com comunhão, com estar junto, com congregar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é a decisão que eu e você precisamos ter a partir do momento que a gente entende quem Jesus é. E Jesus é tudo isso. A ênfase que se dá do versículo 6 de João 14 é que Jesus é o caminho. E as pessoas esquecem de olhar que Jesus é verdade e Jesus é vida. Por isso nós temos tantas pessoas frequentando templos que elas são como mortos-vivos, elas não têm vida. Elas não têm vida de igreja, elas não têm vida de comunhão, vida de obediência, vida de serviço. Elas têm uma vida naquela meia hora, naquela 1 hora e pouco de culto por semana que ela vai na igreja para cumprir tabela, para, sei lá. E elas nunca se aprofundam, elas nunca conhecem o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que sofreu, o Jesus que deu a vida, o Jesus que está voltando para buscar a sua igreja. Elas desconhecem esse Cristo. E aí elas ficam apavoradas com tudo que está acontecendo. Meu Deus, é o fim do mundo. Meu Deus, o que será de nós? Meu Deus, a perseguição vem vindo. Meu Deus, as leis que estão fazendo. Meu Deus, o que era certo agora é errado, e o que era errado agora é certo. E nós cristãos como ficamos? Ora, se você conhece o teu Deus, erga os olhos para cima. A figueira está florescendo, está dando frutos. O nosso Cristo está voltando. Todas estas coisas têm de acontecer para que venha o Rei da Glória. Então, mestre, a gente não sabe o caminho. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo para Tomé: Tomé, não adianta eu te dar o mapa. Tomé, não adianta eu te falar que ainda vai ter séculos e séculos de história. Não adianta eu te falar, Tomé, que vai ter reforma protestante, iluminismo, positivismo, Idade Média. Não adianta eu te falar que vai ter o boom das comunicações e das redes sociais. Não adianta eu te falar de modernidade. Você não vai entender nada, Tomé. Você nem vai chegar lá. Mas o que você precisa saber, e todas as gerações precisam saber, é quem Jesus é. Se você não quer errar o alvo, se você quer ir até Deus, se você quer ter vida eterna com Deus, você precisa entender que Jesus é o único caminho, a única verdade. Ele é a verdadeira vida. Saber tudo isso não resolve. Você precisa de fato andar pelo caminho. Você precisa de fato praticar a verdade. Você precisa de fato viver a vida que Jesus quer que você viva. Quando os discípulos vão até Jesus, eles querem saber um caminho. Mas é interessante que a resposta de Jesus, ela prioriza que eles saibam quem ele era. Porque você só anda por um caminho, só pratica uma verdade e só vive a vida que lhe é proposta se você saber quem é o autor de tudo aquilo, se você saber quem é a pessoa que está falando que aquela é a única resposta. Agora você sabe, é Jesus. Que você não perca de vista, que você não perca de vista esse conhecimento dado pelo próprio Cristo e ande pelo caminho. Viva a vida que ele propôs. E, acima de tudo, não negocie a verdade. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Abram-se os portais.
que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que é e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que é e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que é e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é e que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Glória a Deus por esse louvor, glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela sua presença aqui com a gente. Ora comigo agora. Senhor, obrigado por tudo que Tu és. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tem nos orientado, nos abençoado, nos protegido, nos ajudado. Cuida dos Teus filhos, cuida da Tua igreja, cuida dos nossos passos. Orienta-nos, ó Senhor, e que a gente nunca saia do caminho que Tu és, da verdade que Tu nos apresenta e da vida que Tu tens preparado para nós. Continua com a Tua igreja, em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe e até semana que vem. Paz.